É. Seguinte, segura isso antes. Fernando não percebeu, mas o dia já começou atravessado. O kanji da data era Maboroshi, ilusão que se desfaz ao toque. O tipo de palavra que só aparece quando a névoa ainda não subiu. Logo cedo, o cheiro da chuva antiga ainda pairava na estrada. E quando ele ligou a câmera, o vento mudou. Lá no alto, as casas pareciam quietas demais, e silêncio em excesso. É o primeiro som que o mundo espiritual usa para chamar. A ponte balançava com um vento frio, estranho pro verão japonês, o tipo de brisa que vem debaixo da terra, não do céu. Fernando notou um detalhe besta: o som da água se dividia em dois ritmos. De um lado, o barulho normal, do outro, como se alguém estivesse andando dentro do rio. Nos contos do período Edo, disse que há espíritos que pescam lembranças, e quando alguém passa perto demais, essas lembranças sobem à superfície, mesmo que ninguém tenha jogado isca. No meio da caminhada, ele testou o microfone, cancelou o ruído, mas não percebeu que o ruído que o incomodava não era externo, era dele. Parou por 3 segundos, o suficiente. O foco da câmera falhou, ele coçou a nuca e desviou o olhar da pressa. Ali, no reflexo da água, passou um vulto, mas a lente não registrou, porque algumas imagens não se deixam gravar, só sentir. Havia uma escadaria, daquelas que parece que sobe para lugar nenhum. Fernando olhou, mas não subiu. O passo hesitou. Na mitologia japonesa, existe um espírito chamado Iamiko, que mora no meio da escada, nem em cima nem embaixo. Ele parece só para quem quase escolheu. Fernando quase escolheu, e esse quase é a maior porta que não se fecha. Num restaurante minúsculo fechado há tempos, havia um cheiro forte de óleo de gergelim, mas ninguém cozinhava ali há meses. O cheiro era a memória. Dizem que no início do verão, o céu se curva diferente sobre as montanhas, principalmente quando há nomes que ninguém mais diz. E nesse dia, Saturno cruzava com Spica, o momento em que antigos astrônomos marcavam o início dos ventos, que carrega ausências. Enquanto filmava o rio, uma aranha descia bem devagar, num fio solto. Fernando soprou, mas ela continuou. O som do vento sumiu do microfone, só ficou o eco. Em Okinawa, conto que aranhas são mensageiros dos mortos, e quando desce assim é porque querem entregar algo. Mas Fernando não pegou, só afastou. Talvez tenha sido um aviso. Talvez só uma aranha, mas tudo naquele lugar parecia quase demais para ser casual. No final do dia, já sem planos, ele encontrou um velho correio, abandonado. No vidro, uma carta rasgada presa por dentro. Não dava para ler o nome. Não era Taisho. Havia um monge que escrevia cartas sem destinatário, só para não esquecer o som da própria caligrafia. Naquela vila, ninguém mais sabia escrever o nome do templo escondido. Ninguém sabia o nome da flor que brotava dos degraus, e ninguém soube explicar por que todas as placas estavam gastas, exceto uma, a que dizia: aqui também mora o que não foi. Antes de ir embora, Fernando comprou uma garrafa d'água, mas sem querer pegou a errada. Era uma garrafinha velha, com um rótulo apagado. Só dava para ler um kanji borrado. Modoro, retorno. Pagou e seguiu, mas sentiu algo esquisito no gosto, como se já tivesse bebido aquela água antes, mesmo nunca tendo estado ali. Ali perto, a flor da estação era Hana Shobu, lírio de espada. Segundo os calendários antigos, ela floresce onde houve tristeza não enterrada. E quando ele atravessava a ponte de volta, Fernando parou, sem motivo, ficou olhando a água, a mesma água que passou por ele no início, mas agora parecia devolver o que tinha levado. No Japão, há uma lenda esquecida sobre os Kawa no Kami, deuses de rio que só se revelam a quem retorna. Fernando não falou disso no vídeo, mas filmou em silêncio, longo demais, como se esperasse algo a aparecer. E apareceu, um reflexo do canto da lente. Não era rosto, não era sombra, era ausência em forma de forma. E desde então, ninguém viu mais o vídeo da gravação noturna, nem ele, nem o canal, como se a noite tivesse sido apagada do mapa digital. Mas alguém, ou algo, lembrou, e por isso ele voltou, ou foi trazido de volta. Às vezes, não voltamos para ver melhor, voltamos porque algo ali não terminou de acontecer. E nem sempre é a luz que revela, é a escuridão que volta para buscar o que ficou. Ou, sem dizer, mas havia algo estranho naquela ponte. Não era o vento, nem o som da água, era o nome gravado da madeira, quase apagado. Ami no Uzumi, uma deusa esquecida, dançarina no riso.
aquela que tirou o sol da caverna do nascimento do Japão. O nome estava torto, como se alguém tentasse esconder, mas a madeira insistisse em lembrar. Conta-se que ali, por perto, no tempo do shogunato, um samurai desertor esculpiu esse nome com um pedido de perdão. Ele abandonou a batalha de Sekigahara, não por medo, mas porque ouviu a voz da filha morta do bambuzal. Nunca mais foi visto, mas as lendas dizem que nos dias nublados, quando um caminhante passa sozinho por aquela ponte, houve uma gargalhada breve, vinda de baixo d'água. É a deusa, diz os velhos, rindo do nosso orgulho, das guerras que não precisavam ser travadas, dos nomes que esquecemos. Fernando passou por ali, filmou, sorriu sem saber porquê e foi embora com a alma um pouco mais leve. Talvez porque, naquele instante, alguém o perdoou por algo que nem sabia ter feito. Sinceramente, só quem volta por engano é que é guiado certo. Essa memória final nasceu do detalhe da ponte da madeira, que Fernando atravessa mais de uma vez no vídeo. A cena passa quase despercebida, mas carrega um simbolismo ancestral dos portais do folclore, no folclore japonês, especialmente pontes sobre os rios, que historicamente marcam a passagem entre mundos, o visível e o invisível. A figura de Ami no Uzumi, a deusa do riso, é real dentro do shintoísmo. Ela é responsável por trazer luz ao mundo ao dançar diante da caverna onde Amaterasu, a deusa do sol, se escondeu. Essa dança ritual salvou o Japão da escuridão eterna. No entanto, Uzumi é frequentemente ofuscada por outras divindades, uma ironia para uma deusa do brilho. A menção ao samurai desertor é fictícia, mas baseada em histórias reais de Ronin, samurais sem mestre, que desapareceram após a famosa Batalha de Sekigahara em 1600. Muitos deles foram considerados traidores ou fantasmas vivos. Várias regiões montanhosas do Japão têm contos locais de figuras que deixaram as guerras para seguir. Vozes da floresta, uma metáfora comum nas tradições espirituais da época. A gargalhada breve, atribuída a Uzumi, é simbólica, representa a quebra do orgulho, silencioso que acompanha aqueles que buscam, apenas o que é invisível, ou melhor, visível. No Japão antigo, ria-se não por desrespeito, mas por libertação. O riso era visto como um ritual de cura. O gesto de Fernando, sorrindo sem saber por que, foi reinterpretado como eco desse mito. Tudo isso foi tecido a partir da atmosfera do vídeo. As pausas, o silêncio, a água, a ponte, o reflexo. Não há prova física de lenda daquela vila, mas há espaço bastante para que a imaginação ancestral repousa ali. E no fim, a história da ponte que perdoa é também a ponte que convida a voltar. Não para filmar, mas para lembrar. É isso. Paz. Também. Legal, se ele tá pegando alguma coisa, sei não. Do lado de lá. Aqui no Japão já está no verão, mas bem aqui onde eu tô tá vindo um vento gelado. Tá fresco aqui na frente, hein? Vontade de ficar aqui. Bom, a rua principal, ela passa naquela ponte ali em cima, aquela ponte azul, ali ó, e vai indo pra lá. Vai contornando a montanha. Vamos ver aqui o que tem pro lado de cá. Porque faz um tempo já que eu vim aqui, então eu não lembro o que tem por aqui. Ó, tem as casas ali. Ó, a casa lá em cima, beirando a rua principal. Morar ali não deve ser muito legal não, nem morar aqui, porque não tem nada aqui perto. Ó, provavelmente o cara desceu por aqui. Vamos ver. Aí. Ó, tem uma pessoa lá do outro lado. Ah, tem escada ali também, ó. Ali na frente também. Certeza que o pessoal aqui no verão já deve ter entrado aqui dentro. A água parece bem limpa. Choveu bastante esses dias, mas a água aqui tá limpa. Ali na frente só tem aquelas casas ali mesmo. Não tem mais nada de interessante. Eu lembro que eu segui aquela rua pra lá, não tem mais nada. Então nem vou pra lá. Vim só até essa parte aqui. Ali do outro lado tem mais algumas casas e tal, mas pra ali eu também não vou.
porque vocês já estão vendo daqui, né? Olha aí. Pior que o lugar aqui